paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Este é o momento falando de Jesus e hoje o Espírito Santo trouxe mais uma palavra ao nosso coração. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus, anunciando o reino dos céus, anunciando as boas novas do Senhor. Foi assim que o Senhor falou: eu te escolhi para levar as boas novas. E estou aqui para te dizer que Jesus é bom e a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança se renova nele todos os dias. A palavra do Senhor diz assim: quando nós ouvimos guerras, rumores de guerra, tudo que estamos vendo não é para nós nos assustar, mas para nós ficarmos felizes que a nossa redenção está próxima. Se o Pai assim achar, assim seja feito. Se for tempo de se cumprir as profecias do Senhor. Nós temos que crer que as profecias vão se cumprir, custe o que custar, seja agora ou não seja. Mas que a palavra do Senhor nunca venha voltar vazia. Ela não volta vazia, mas ela se cumpre. Também quero agradecer a todos os ouvintes que têm acompanhado o nosso canal, a todos os ouvintes que todos os dias têm acompanhado os vídeos, têm compartilhado, têm ajudado juntamente conosco anunciando a palavra de Deus. Se você às vezes não sabe pregar, não sabe falar, compartilhe os nossos vídeos para que as pessoas também ouçam falar de Jesus, meus queridos. Também quero agradecer ao canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Que Deus abençoe o servo do Senhor que tem orado por nós. Se não fossem as orações, nós teríamos desanimado, confesso. Olha só. Mas o Espírito Santo de Deus nos anima a caminhar, nos instrui a andar mais uma milha, mais um pouquinho, meus queridos. E a nossa redenção está próxima. Vamos nos alegrar. Vamos orar pelo povo de Israel lá que está em guerra, pelos povos, coitados dos inocentes que pagam. Eu creio assim que Deus está muito triste com tudo isso. Muita gente fala assim, porque Deus permitiu. É o coração do homem que luta pelo poder, é o coração do homem que não para de querer o poder, a fama, querer ser maior do que o outro, mais poderoso que o outro, e assim os inocentes morrem, os inocentes pagam. Infelizmente é assim, queridos. Desde que o mundo é assim. Vamos meditar na palavra de Deus. No livro de Lucas 24, 13, fala os discípulos no caminho de Emaús. Muitos já conhecem essa palavra, mas eu quero pular aqui, no 25, onde Jesus fala com eles. Que o Espírito Santo possa ministrar na minha boca tudo aquilo que eu não sei, nem faço ideia do que falar. E o Senhor vai falar conosco. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Honestos e tardios. E disse-lhes no 25. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes todas as escrituras, o que dele estava escrito. Primeiro os discípulos estavam explicando para Jesus o que tinha acontecido, porque eles não estavam conhecendo o Senhor. O Senhor não se revelou a ele como era. Deveria estar em outra forma. O Senhor, ele se transforma, ele pode
se transformar em um morador de rua, ele pode se transformar em alguém diferente para você não conhecer. E os anjos de Deus também. A palavra de Deus diz que tem que ser sempre hospitaleiro suas pessoas, porque muitos hospedaram os anjos de Deus nas suas casas. E olha aqui, ó. Aí Jesus explicou toda a escritura para eles e eles ainda não viam que era Jesus. Então chegaram à aldeia para onde iam e ele fez com quem ia mais para longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. E abriram-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. Olha só, tem muita gente que está com os olhos fechados para não ver as maravilhas de Deus, para não conhecer o Senhor Jesus. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele convida você a navegar nas Escrituras para conhecer o Senhor Jesus. Os discípulos conheciam, mas no momento os seus olhos estavam com escamas e não conseguiam enxergar o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava ali juntamente com eles. E olha só, ele desapareceu na frente deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Jesus se apresentou a eles quando ele deu graças ao pão, repartiu e deu graça para dar a eles. Aí Jesus desapareceu. Imagina o susto que eles tiveram quando Jesus desapareceu na frente dele. Glória a Deus, que maravilha! Que maravilha! O nosso Jesus, ele se manifestou, queridos. Ele se manifestou depois da sua ressurreição, apareceu aos discípulos. Ele andou 40 dias com os discípulos e foi visto por muitos depois de ressuscitar. E os sacerdotes procuraram esconder, por lei, que Jesus havia ressuscitado. Acharam uma mentira e falaram assim, ó: veio os discípulos à noite e roubou o corpo deles. Então, até hoje eles pensam que foi assim que aconteceu. Eles não acreditam. Mas olha só, vamos puxar da nossa cabeça, né, Espírito Santo? Como eles não acreditavam em Jesus, e porque tem tantos históricos de Jesus em Israel. Tem o sepulcro e todas as pessoas visitam, tem um monte das oliveiras. E eles acreditam sim, queridos. Jesus tem muitos seguidores por toda parte do mundo. Tem muitos. Glória a Deus por isso. Mas os olhos deles estão fechados. Quem que fecha os olhos deles, querido? O próprio Deus. Não é momento ainda deles acreditar no Messias, porque a profecia tem que se cumprir. Fala sobre o anticristo. Ali, eles têm que se cumprir ali por causa do anticristo. E olha aqui, queridos, a palavra do Senhor diz aqui que Jesus aparece aos discípulos depois que daí os discípulos saíram dali, foram lá e conversaram com ele. Jesus, e falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e temorizados, pensavam que via algum espírito. Jesus se apresentou a ele
do nada, ele apareceu simplesmente ali. Eles estavam falando, de repente, passa pela parede, ó, se apresenta no meio deles. Olha só, e eles lhe dizem: por que estáis perturbados e por que sobem tantos pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Maravilha, né? Olha só, o nosso Jesus, ele é diferenciado, ele é um Deus, ali ó, falando que tem carne e ossos. Jesus, ele vive. E mesmo que eles acreditavam, Jesus falou tanto que ia morrer, que ia ressuscitar, e eles não acreditavam. A incredulidade do coração do homem e da mulher é muito. E mesmo que eu esteja falando aqui, ó, esteja falando aqui para vocês que eu tive visões, que vi Jesus, que Jesus fala comigo, muitas pessoas talvez não acreditam. Mas é o normal do ser humano. Eu também não acreditava em muitas coisas e Deus teve que mostrar para mim. E é isso aí, que o Senhor, a reflexão é que o Senhor tire a incredulidade do nosso coração, que o Senhor coloque mais fé, que o Senhor coloque mais esperança, alegria, renovo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós possamos se chegar mais aos céus, se chegar mais a Deus, porque já é a última hora. Olha só o que está acontecendo lá no mundo, no lado de lá do mundo, pode vir por lado de cá. Diz que as coisas estão ficando feias, querido, mas não vamos nos assustar, vamos se apegar com o Senhor, vamos nos humilhar perante o Senhor e pedir a Ele que estejamos prontos. Se vier bombas de lá, se vier o exército, se vier aviões, não importa. O importante é que a hora que a nossa alma sair do nosso corpo, nós estejamos com o Senhor Jesus lá na glória. Amém? São essas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que o Senhor possa completar, que o Espírito Santo possa completar na tua mente, no teu coração, tudo aquilo que eu não pude expressar. Vamos ao momento da oração e do apelo. Você que ouviu a palavra do Senhor e que ficou impactado com a mensagem, que sentiu no seu coração de aceitar o Senhor Jesus, sim, o mesmo Jesus que morreu há 2000 anos atrás e ainda vive e está no controle de tudo e está com os olhos, com chama de fogo na tua e na minha vida. Que o Senhor possa te dar força, me dar força para servi-lo até a última hora. A palavra do Senhor diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, sirva o Senhor, tema o Senhor e coloca assim a tua vida. Diga: Senhor, entrega o meu caminho nas tuas mãos para que o Senhor trabalhe da forma que o Senhor quiser. Porque às vezes a gente faz, a palavra do Senhor diz assim: muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele que sabe o que é bom para nós, Ele que sabe o que é que nós temos que fazer, como que nós temos que agir. Que o Senhor tome a direção do nosso barco em nome de Jesus. Você que está aceitando a Jesus, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. Sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor, dá força para essa pessoa que te aceitou, meu Deus. Sim, Jesus, visita esta casa, este lar, esta família. Visita esse amado ouvinte que está me escutando agora, que está sentindo o seu coração arder, porque a palavra do Senhor, ela faz isso, ela traz esperança, ela lapida a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam alcançadas agora, para que o teu nome venha a ser glorificado com cura, com libertação, transformação, salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.